Olá, boa tarde. Está no ar mais uma edição do NIT Notícias. Estamos de volta com nossos programas inéditos. Com toda a segurança necessária, continuaremos o nosso trabalho de informar a você. Hoje iniciamos a série de reportagens que trata da história, a guerra que chegou em Sergipe. Durante essa semana, você acompanha 5 reportagens para falar sobre a participação de Sergipe durante a Segunda Guerra Mundial. Neste primeiro episódio, você confere o que aconteceu com o estado, além de outros aspectos sobre o impacto do conflito nas terras brasileiras. O que vem à sua cabeça quando pensa em Segunda Guerra Mundial? Há quem imagine o cenário de guerra espalhado pelo mundo, ou quem pense nos mais de 60 milhões de mortos na época. Há quem relembre a Alemanha nazista de Hitler. Mas você sabia que Sergipe teve participação direta nesse momento histórico? Sabia não. Não sabia não. Sim, a partir de algumas conversas com alguns colegas jornalistas, eu tive algumas informações. Sim, eu fiquei sabendo desse fato há mais ou menos uns 2 anos, quando eu visitei o Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, que fica lá no centro de Aracaju. Eu fiquei sabendo sim pela minha avó. Ela tem 100 anos e ela me contou, inclusive ela está viva ainda, e ela me falou que inclusive a Avenida Mosqueiro é justamente por causa disso, porque tinha várias pessoas que na Segunda Guerra acabaram morrendo, né? E aí foi dado o nome a essa avenida por causa disso. E também a Rodovia dos Náufragos, também foi por causa disso. Enquanto o mundo acompanhava um dos maiores massacres da história da humanidade por quase 3 anos, em 16 de agosto de 1942, os sergipanos sentiram de perto o impacto da Segunda Guerra. 3 navios mercantes próximos à costa de Sergipe foram torpedeados pelo submarino alemão U-507, causando a morte de 551 pessoas. De uma hora para outra, Sergipe se viu diretamente ligado a esse conflito que estava acontecendo principalmente no território europeu. Até então neutro diante do conflito, o governo brasileiro se viu pressionado a reagir após os torpedeamentos. Assim, o então presidente Getúlio Vargas declarou guerra aos países do eixo, bloco formado por Alemanha, Itália e Japão. Mas as reações não foram instantâneas. Apenas em 1944 foi formado um contingente de soldados brasileiros que integraram a Força Expedicionária Brasileira e que, portanto, deveriam ser enviados à Europa. Nesse contingente estavam presentes alguns sergipanos que foram lutar diretamente nos campos de batalha da Europa. Principalmente, se tem conhecimento da ação dos sergipanos na Itália. A guerra foi agravando aspectos importantes do cotidiano local, como a entrega de alguns suprimentos. Chegou a faltar, inclusive, um alimento que até hoje marca presença na mesa dos sergipanos. Por exemplo, faltou pão em Aracaju durante a Segunda Guerra, porque não havia carregamentos de farinha de trigo para chegar às padarias e daí se produzir o pão. O preço do combustível para colocar no automóvel, ele foi aumentado, mas houve, de uma forma generalizada, um aumento do custo de vida. Algumas medidas foram tomadas para proteger a população, que tinha medo de novos ataques. Para isso, foram instaurados toques de recolher e blackouts. Quando chegava a noite, com suas ruas completamente desertas, Aracaju ficava às escuras. Como uma das únicas cidades do continente americano a sofrer diretamente as consequências da Segunda Guerra, Aracaju ganhou destaque na imprensa. O tom nos jornais tornou-se mais bélico, tratando dos avanços do conflito mundial. Mas nem todo mundo conhece esse pedaço marcante entre os mais de 200 anos de história do nosso estado. Mesmo assim, memórias como o cemitério, o museu e a Rodovia dos Náufragos relembram como Sergipe, o menor estado do país, entrou na guerra. Na próxima reportagem da série, acompanhe a cobertura da imprensa e a sua influência durante a Segunda Guerra Mundial. O NIT Notícias fica por aqui. Uma boa tarde para você e até amanhã.